Certo, gente. Então, boa tarde, no caso, para quem está em casa. Nós estamos na página 31, tá? Essa parte aqui do capítulo 2, vou mostrar aqui para vocês, é realmente o assunto que vocês vão ver na prova, que nós vamos fazer na sexta-feira. Como foi que eu elaborei a prova? A nota bimestral vale quantos pontos? 8. Então, eu elaborei 8 questões. Cada questão vai valer 1 ponto. Os outros 2 pontos que vocês têm é relacionado à nota de atividade, assiduidade, comportamento, essas outras questões. Participação, a gente consegue fazer a somatória, né? É muito complicada essa questão das notas, porque, gente, realmente, eu fico brincando com vocês, olha, a nota, descontar a nota, não sei o que, mas realmente a situação está muito complicada. Então, assim, peço encarecidamente que vocês realmente se esforcem, estudem, não vão fazer a prova, assim, de forma aleatória, só por fazer. Antes das questões de gramática, que é a adjunto, vocês vão ter questões de interpretação textual, lá com o gênero texto teatral. Inclusive, eu usei o Alto da Compadecida, que é uma coisa que vocês já conhecem, para ver se facilita. Então, por gentileza, estudem, tá bom? Então, vamos lá. Na página 31, vocês vão ver que o capítulo 2, ele vai falar como tema interdisciplinar a geografia dos continentes. Porque todo capítulo da gramática, ele traz um conteúdo e um assunto interdisciplinar. O do capítulo anterior, que a gente concluiu, falava sobre, deixa eu voltar aqui, falava sobre o ser humano, né? E agora nós vamos falar sobre os continentes. Primeiro, eu peço que vocês observem esse infográfico, que está no final da página 31, mostrando como que os continentes eram lá na Pangeia e como que eles ficaram há milhares e milhões de anos depois, no caso, né? Inclusive, o continente sul-americano, que é onde se localiza o nosso país, ele tem como se fosse um encaixe, né, com o continente africano, porque, segundo essa teoria, há 200 e tantos milhões de anos atrás, todos os continentes da Terra, eles eram juntos, né, unidos, como se fosse um bloco só, que era o supercontinente chamado de Pangeia. E aí, como as placas tectônicas, elas ocorrem os abalos sísmicos, os terremotos, elas vão se separando. Então, o que aconteceu? A teoria da deriva dos continentes... geografia, hein? A teoria da deriva dos continentes diz que essas placas começaram a se afastar e que elas continuam se afastando. E a teoria diz que daqui a alguns milhões de anos vai acontecer a mesma coisa que existia na Pangeia. Vão afastar a ponto de se unir de novo. Fazer o rodeio. Mas muitos anos que eles que só se afastam, que a África e o Brasil só se afastam. Parece que é 1 centímetro e pouco. Só alguns centímetros a cada contagem de tempo. Então é muito complicado, né, falar sobre isso. Passem para a página seguinte, que aí eu acabei de fazer um resumão aí dessa parte do começo. Na 32, o texto diz o seguinte: dando continuidade ao nosso estudo, é importante dizer que os continentes abrigam diferentes países, cada um com suas características físicas e humanas e suas fronteiras políticas. Chegamos ao ponto que nos interessa. Agora, minha gente, vejam que frase estritamente bagunçada, de acordo com a sintaxe, essa que está aqui. Juntou tudo, mas como a gente consegue ler as pequenas palavras, dá pra gente entender o que está escrito. O resfriamento gradativo da Terra favoreceu a formação dos continentes, só que isso está tudo junto, né, num bloco só de informação. Então o que ele está mostrando aqui é que essa frase toda, sem nenhum tipo de separação, é como se fosse a Pangeia antigamente, que era aquele supercontinente onde todo mundo estava junto. Mas cada palavra que está aqui não tem um significado diferente?
Então, cada palavra dessa é como se fosse um dos continentes que depois se separaram e formaram essas porções de terra. Veja o que foi que ele fez no segundo exemplo. Ele começou separando o sujeito do predicado. Quem é o sujeito? O resfriamento gradativo da terra. Isso tudo é o sujeito. E o predicado favoreceu a formação dos continentes. Lembrando que o verbo da oração geralmente fica onde? No sujeito ou no predicado? Sujeito. Eita, predicado. Como é que a gente encontra o sujeito? Como é que a gente delimita? Primeiro acha o verbo. Aí você vai observar este verbo e fazer uma perguntinha para ele. Desse exemplo, qual que é o verbo? Favoreceu. Aí faz a perguntinha para o verbo. Quem favoreceu a formação dos continentes? Resposta: o resfriamento gradativo da Terra. O que favoreceu a formação dos continentes? Por que os continentes foram formados? Porque a Terra se esfriou gradativamente. As eras glaciais que a gente vê nos filmes lá da Era do Gelo. Aquele esquilinho que caiu dentro da terra e ficou rodando até. Aqueles filmes, eles não são criados de forma aleatória. Existe um fundo científico para aquilo, né? Teoricamente, a Terra já passou por esse processo de resfriamento, que foram as eras glaciais, e agora nós estamos num processo de aquecimento. Por isso que se fala sobre aquecimento global, sobre efeito estufa, Porque O segundo filme, que foi quando estava tudo congelado, tinha uns peixes não. Aí foi descongelando e foi saindo esse peixe lá, carnívoro. isso. O primeiro filme é tudo estritamente congelado. Depois começa, né, a descongelar, aí vem uma chuva de meteoro de boa, de leve, entendeu? Então ali é cientificamente comprovado que realmente existiu aquilo ali. E pelos estudos, a Terra vai esquentar de um certo ponto que tudo vai morrer, tudo que existe por conta do calor excessivo, e a gente vai voltar ao resfriamento. Olha que interessante. É como se a Terra vivesse nesse ciclo de resfriar e depois esquentar novamente. Nasce, reproduz, pronto. Né? Massa demais isso aí. Gosto demais dessas coisas. Agora o último exemplo. Da 32, ele está totalmente fragmentado. Agora dá pra gente entender. Aquela frase que lá no começo estava todas as palavras juntas, sem fazer muito sentido, agora no final da página 32 nós temos todas as palavras separadas e cada uma com a sua classificação. Vamos começando aí pelo O. O que o O é na classe de palavras? Artigo. Resfriamento gradativo da, acompanha, terra, favoreceu, verbo, a formação dos e continentes. Então veja como isso é interessante. Todo aquele bloco de informações que a gente viu antes, estava todo mundo junto, uma grande confusão, na verdade tinham todas essas classificações morfológicas. Então quando a gente estuda morfologia e sintaxe, eu sempre estudo as duas coisas com vocês, que é o que a gente vai ver agora na página 33. Ao mesmo tempo, a gente consegue estudar esses dois ramos da língua portuguesa, a morfologia e a sintaxe. Mas eles têm diferença entre si. Uma palavra só, em português, pode ter dois sentidos se ela for analisada, na morfologia e na sintaxe. Por exemplo, anteriormente a gente acabou de ver que o resfriamento gradativo da Terra, tudo isso é o quê? O sujeito. Mas, se eu for analisar cada palavrinha, o resfriamento gradativo da Terra, eu vou ter 5 palavras com 5 classificações diferentes. Porque aí eu tenho um artigo, um substantivo, um adjetivo, uma preposição e um substantivo. Se eu analiso cada um de forma separada, eu estou tratando sobre a morfologia. Porque aí eu estou tratando sobre o quê? A estrutura das palavras. Então, quando a gente estuda substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, numeral, papapá, tudo isso é morfologia. Mas, se a gente vai estudar, por exemplo, sujeito e predicado,
ou transitividade verbal, ou adjuntos, que é o nosso assunto de agora, nós estamos trabalhando a sintaxe. Me acompanhem bem na 33. Leia pra gente, Andrei, o que é a morfologia, na página 33. Segundo ponto, segundo parágrafo. A morfologia, está em negrito, ó. A morfologia é um ramo de estudo da língua que analisa as palavras. Observando sua estrutura e sua classificação. Eita, então ponto. Observando sua estrutura e sua classificação. No capítulo anterior, por exemplo, revisamos 3 importantes classes de palavras: substantivo, adjetivo e advérbio. Ou seja, fizemos um estudo morfológico dessas classes de palavras. Vimos, por exemplo, que substantivos e adjetivos são palavras variadas, mas os advérbios não. Calma, mas os advérbios? Não. Quando vocês usam essa palavra morfologia, nós estamos estudando a forma, tá bom? Então, o que a gente estudou até hoje em português é morfologia. Que a gente viu substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral. Tudo isso é morfologia. Isso. Agora, o que é a sintaxe? Complementa aí, Andrei, a leitura. Já a sintaxe é um ramo de estudo da língua que analisa a função das palavras, ou grupo de palavras, nos períodos. Nos períodos. Então, por isso que quando a gente vai analisar sujeito e predicado, nós estamos analisando a sintaxe. Porque um sujeito pode conter várias palavras, que foi o que aconteceu aqui na página 32. Eu tinha o resfriamento gradativo da Terra. Eu tinha 5 palavras e elas juntas formaram só um sujeito, uma frase. Muito bem. Na 34, a gente tem um exemplo. Os oceanos são muito importantes para a humanidade. A gente pode classificar essa oração de 2 jeitos. Primeiro, dá para a gente dizer a análise morfológica, que é dizer o significado de cada palavrinha. Vamos fazer isso juntos. Vamos ver se a gente está por dentro. Os é o quê? Artigo. Oceanos. Substantivo. A gente está indo palavra por palavra. A gente está na morfologia. Os, artigo. Oceanos, substantivos. São, verbo. Muito. A gente acabou de estudar. Advérbio. Advérbio. Importantes. Tá dando característica aqui. Importante vai ser o quê? Isso. Para. Preposição. A e humanidade. Agora, se fosse para analisar na sintaxe, quem é o sujeito? Os oceanos, tá certo. E o predicado? São muito importantes para... Se eu retiro o sujeito, tudo que resta é predicado, tá bom? Fechou.